Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amados, é motivo de muito contentamento, muita alegria poder estar na casa de Deus, tomando parte do culto divino, culto de gratidão a Deus e de muita edificação espiritual, o culto da Santa Ceia do Senhor. Devo dizer da minha gratidão a Deus, pela vida do pastor Antônio José, pela vida de cada um de vocês e pela poderosa salvação que o Senhor bondosamente concedeu a cada um de nós. Nós vamos pensar na palavra de Deus e, para tanto, vamos abrir a Bíblia Sagrada na Epístola Universal de Tiago, no capítulo de número 1, e vamos ler o verso 17. Aguardando alguns segundos, enquanto todos podem localizar o texto. E nos diz assim a palavra de Deus: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Amados, este é o verso que o Senhor nos dá neste instante, para que possamos pensar na sua bondade, no seu amor, ao buscar entender exatamente o que este verso transmite para cada um de nós. O verso está dizendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Se pensamos no que a Bíblia diz, e também no que Deus já tem feito por cada um de nós, certamente vamos entender que as dádivas que o Senhor tem concedido a cada um de nós são muitas. E como fala o salmista, elas são tantas que não temos como contá-las. Elas são mais do que o que se possa contar. O apóstolo Pedro nos fala que o Senhor nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. O Senhor nos concedeu grandíssimas e preciosas promessas. O Senhor nos fez escapar da corrupção que há no mundo e nos fez participantes da natureza de Deus. Pensando nestes versos, não temos como descrever quantas dádivas estão inclusas nesta declaração do apóstolo do Senhor, o apóstolo Pedro. Já foi lido nesta noite, na leitura oficial, exatamente que o Senhor nos salvou pela sua graça, pela graça de Deus. O Senhor nos vivificou. E o Senhor, tendo nos vivificado também, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pensando também nestes versos, com certeza, não temos como dizer, não temos como explicar quantas dádivas estão embutidas, inclusas nestas declarações destes dois versos que nós acabamos de citar. Amados, vamos pensar então nas dádivas de Deus, mas dando preferência às dádivas superiores, já que não podemos pensar em todas. Então pensemos nas dádivas superiores. João 3:16. O que nos diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste verso também se incluem as dádivas que podemos dizer superiores. As maiores dádivas estão inclusas exatamente nesta declaração que João faz registro, porém entendemos que as palavras são
do próprio Cristo. As palavras são do próprio Cristo. Vamos então entender. O Senhor nos concedeu a dádiva suprema. O Senhor nos deu o seu próprio Filho. Vamos entender, meus amados, ou vamos meditar, porque sei que todos entendem já, que quando o Senhor nos deu o seu Filho, Ele nos deu o que há de melhor, o que há de maior, de mais elevado e de mais sublime. A Bíblia fala que Ele é o resplendor da glória do céu e a expressa imagem da pessoa do próprio Deus. A Bíblia chega a dizer que Ele é mais precioso do que o céu. Jesus é mais precioso do que o céu. Então, de fato, o Senhor Deus, Ele quando nos deu o seu Filho, Ele nos deu o que há de mais sublime, de mais elevado, de mais precioso e de maior valor no céu, na terra e em todo este universo infinito. Quem crê nesta verdade diz graças a Deus. Temos motivos somados para agradecer ao Senhor, porque a Bíblia está dizendo que o Senhor deu o seu Filho ao mundo. Deus deu o seu Filho a todos, para salvar a todos, mas sabemos que nem todos receberam, nem todos o acolheram, mas eu e você acolhemos. E a Bíblia fala que Ele veio para os que eram seus. Os seus, porém, não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder e o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E eu creio, você creu, nós cremos e recebemos. Aí o milagre se completou. O Senhor nos deu o seu Filho e nós o recebemos, e pela sua graça somos salvos. Quem sabe que é verdade, diz aleluia. Amados, pensando em uma dádiva, outra dádiva também de valor sublime. Jesus, que é a dádiva suprema de Deus, a dádiva maior. Ele chegando, Ele nos deu a sua própria vida. Quem oferece a vida, oferece o máximo. Jesus ofereceu por nós a sua própria vida. E é apropriado lembrar, porque vamos celebrar Santa Ceia. E Jesus então, acerca disto, Ele declara: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ninguém tira a minha vida de mim. Sou eu que voluntariamente a dou, e tenho poder para dá-la, e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Quem crê nesta verdade diz glórias ao Senhor Jesus. Como resultado da grande dádiva suprema, como resultado da dádiva da vida do Filho de Deus em nosso lugar, temos aí uma terceira dádiva de valor eterno. Acho que posso chamar de o dom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Então temos aqui o dom perfeito. O resultado da dádiva suprema e da vida de Cristo oferecida graciosamente em meu lugar, em teu lugar, resultou exatamente no dom perfeito. O dom perfeito. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Paulo diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Diz também que o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gracioso de Deus, o dom gracioso de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, poderoso é o nome de Cristo, o nosso Redentor eterno. Amados, pensando agora em outras palavras, o verso onde o apóstolo declara que ele não muda. Ele é o Pai das luzes. Ele não muda e também não varia.
é interessante pensar, porque se nós entendemos e cremos nesta verdade, que o Senhor não muda e nem varia, então nós vamos crer que Ele que nos abençoou há tempos passados, nos abençoa hoje também. Ele que te levantou de um leito de enfermidade há 20 anos passados, Ele faz a mesma coisa hoje. Ele que te libertou das mãos do diabo há 10 anos passados, tem o mesmo poder para fazer também nesta noite. Ele que te batizou com o Espírito Santo há 10 anos passados, hoje tem a mesma graça para te renovar e te encher de alegria e te conceder dons espirituais. Aleluia! Quem pode adorar a Deus pela sua imutabilidade, aleluia, e também por ser invariável, levanta as mãos aos céus e glorifica ao Senhor, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. O Todo-Poderoso, declara Jesus a João na ilha de Patmos. Amados, existem coisas que não mudam, mas variam. Por exemplo, pelo menos naquilo que se pode ver, a lua, que é lua desde a criação do mundo. A Bíblia fala que Deus fez o sol para governar de dia, e a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. O Senhor fez isso no princípio, e a lua continua no mesmo lugar, cumprindo a mesma missão para a qual foi criada. Ela não mudou, mas ela varia. Tem o dia da lua cheia, lindona, não é? Inspira os poetas e os apaixonados. Tem dia que ela é apenas um risquinho torto. Não inspira ninguém. Os oceanos são oceanos desde que Deus soprou sobre as águas e criou a porção seca e chamou terra. Eles não mudaram, não saíram do lugar. Porém, todos os dias tem uma maré. E tem tempo que ela é bem pequenina, tem tempo que se você deixar seu carro por perto, ela carrega. Então os oceanos não mudam, mas também variam. Porém, o nosso Deus não tem o dia dele estar fraquinho e nem menos belo. O nosso Deus é poderoso todos os dias, é onipotente todos os dias, é soberano todos os dias, é onipresente todos os dias, é onisciente todos os dias, e nesta noite Ele é o Todo-Poderoso aqui no meio de nós, da sua igreja, para nos abençoar, porque Ele nem muda e nem varia. Quem pode adorar o Senhor por isso, levanta as mãos aos céus. Amados, pensando ainda um pouco, vamos pensar no verso 18. O verso 18, ele amplia o entendimento acerca das coisas grandes e poderosas que o Senhor nos deu. Verso 18, Ele que por sua vontade nos gerou pela palavra da verdade e nos fez como que primícias de suas criaturas. O Senhor quis te salvar. Tiago está dizendo que o Senhor, por sua vontade, o Senhor quis te libertar. Muitos de nós, quem sabe, a maioria ou até todos, não estávamos perguntando por Ele, nem correndo atrás dEle. Foi Ele que veio ao nosso encontro, correu atrás de nós, nos achou, nos despertou, nos fez ouvir a sua voz, nos tirou do caminho da perdição e nos colocou no caminho da vida. Ele quis fazer isso comigo. Ele quis fazer isso com você. Ele quis fazer isso conosco. Quem pode glorificar o Senhor por sua vontade? Ele quis te salvar. Ele te salvou porque quis. Você nem merecia e nem Ele tinha obrigação. Mas Ele quis.
Ele quis. Deixa eu dizer outra vez, Ele quis te salvar. E por isso você é salvo, porque Ele quis. Então o Senhor, por sua vontade, porque quis nos regenerar, então Ele nos gerou pela palavra da verdade. E nos fez como que primícias entre suas criaturas. Gente, aqui há um grande mistério. Se a gente pensar aqui, a gente vai elucidar uma coisa grandiosa. Presta bem atenção. O Senhor nos deu um lugar de primazia diante das demais criaturas. Então estamos pensando naquilo que é elevado, naquilo que é sublime, naquilo que é grandioso. Não vamos ter que pensar naquela parte da criação que é irracional, que é inanimada, nem tampouco nos racionais de pouca importância. O comparativo deve ser feito com aquilo que é mais sublime. Vamos pensar nas emanações angelicais. Elas existem e são poderosas, são sublimes. A Bíblia fala de arcanjo, a Bíblia fala de anjos, a Bíblia fala de serafins, a Bíblia fala de querubins. Pastor, o senhor não vai dizer que é diante desta gente que é mais importante, que o cristão é mais importante? É exatamente o que a Bíblia está dizendo. Então vamos entender melhor. O cristão redimido pelo sangue de Cristo, regenerado pela palavra de Deus conforme a vontade do Senhor, diante do Senhor Todo-Poderoso, este cristão tem um lugar de primazia. Acima de arcanjo, acima de anjo, acima de serafins, acima de querubins. Acredite nisso, porque a Bíblia diz. Por exemplo, a Bíblia diz que jamais quer dizer nunca, Deus chamou um anjo de filho. Está na Bíblia. E é bem no comecinho da Epístola aos Hebreus, capítulo 1, o verso eu esqueci, talvez seja o 6. Jamais Deus chamou algum anjo de filho. Então o anjo não é tratado por filho, não é filho de Deus. Mas o cristão redimido é filho de Deus. Você vai encontrar na Bíblia a palavra filho, filhas, 5.491 vezes. Nenhuma vez fala de anjos. E grande parte destas vezes fala do cristão redimido pelo sangue de Cristo. Vamos lembrar uns 2 versos. Paulo diz que nós somos habitados pelo Espírito da adoção de filhos. E ele testifica junto do nosso espírito e diz que nós somos filhos de Deus. E Paulo lembra que sendo filhos, logo somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. Quer dizer, a nossa herança é o tamanho da herança do nosso irmão mais velho, a saber, Jesus Cristo, nosso Redentor. A palavra também nos diz, a Bíblia também nos diz, que jamais Deus disse a um anjo, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. É verdade que a palavra do Senhor no Salmo 110 se dirige a Cristo. Mas Cristo chega depois, já ressurreto e glorificado, já havendo recebido a exaltação soberana, proclamado soberano dos reis da terra. Ele diz, João, escreve aí, aquele que vencer, eu vou conceder a ele que se assente comigo no meu trono.
Da mesma maneira que eu venci e assentei-me no trono de meu Pai. Você pensa que ser crente é coisa pouca? Você pensa que ser cristão é coisa de pouca monta? É de pequena importância? É por isso que muita gente não valoriza a vida cristã. Porque pensa que não vale nada. Vamos pensar e entender. E enriquecer a nossa alma nesta noite. Sabendo que ser cristão é ser filho de Deus. Sabendo que ser cristão é herdeiro da glória incorruptível. Sabendo que ser cristão é já eleito e promovido a reis e sacerdotes para reinar com Cristo e também adorá-lo eternamente. Pensando ainda, vamos conferir outro motivo porque o cristão redimido tem um lugar de primazia. Se comparado às demais criaturas, ainda que sejam estas criaturas sublimes. A Bíblia nunca diz que os anjos são herdeiros. Esses seres angelicais, eles são poderosos, sublimes. Muitos deles assistem no trono de Deus. Quanta honra, quanto privilégio. E eles são capazes de fazer valer tudo que Deus manda. O que Deus mandar um anjo fazer, ele faz. A Bíblia fala que Deus mandou um no arraial dos assírios e ele destruiu o exército de Senaqueribe. Não sei quantos minutos ou horas, a Bíblia não diz, mas diz que amanheceu o dia, 185 mil homens de guerra eram mortos. Mas eles nem são filhos, nem vão se assentar no trono para reinar, e nem têm herança. Porque não são filhos. E nós temos herança? A Bíblia diz que temos herança. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E diz ainda que nós já temos a garantia, o penhor da glória. A saber, o Espírito Santo que habita em nós é o penhor da glória, é a garantia da nossa herança incorruptível no céu. Você ainda não recebeu a herança, mas você já tem um tutor. Você não recebeu a herança, mas já tem um penhor, tem a garantia. Ele habita em você, em mim, em nós, o Espírito Santo da verdade que em nós habita. Vamos pensar. Vamos entender e vamos agradecer. Vamos adorar o Senhor. Se você verdadeiramente medita e entende estas coisas, sabe o que vai acontecer hoje aqui? O Senhor vai fazer jorrar gratidão no teu coração. Alegria no teu coração. Porque as riquezas celestiais, elas são demais para qualquer ser. Para o ser humano ainda muito maior. Mas pela graça de Deus nós fomos alcançados. E o Senhor quis nos enriquecer com a sua graça e nos assentar nas regiões celestiais em Cristo. Para encerrar, vamos lembrar um verso. Eu tenho ainda 6 ou 7 minutos. E eu não vou passar, mas não vou dispensar, meu presidente. Tem 7. Vamos lembrar que o apóstolo João nos fala. E no capítulo 3 de sua epístola, de número 1, verso 1 e 2, ele diz assim: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados seus filhos. Por isso o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Ele. Amados, agora nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser.
Mas sabemos, olha gente, não é especulação, é certeza. Não é quem sabe ou talvez, é convicção. Sabemos que quando Ele se manifestar, o que vai acontecer, também nós, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Semelhantes a Ele. A Bíblia diz em algum lugar que os anjos são semelhantes a Cristo? Nunca. Agora está dizendo que você vai ser semelhante a Ele. Semelhante porque o Senhor vai chegar e vai nos dar a redenção de nossos corpos mortais. Seremos imortais e incorruptíveis. E não somente, receberemos de sua glória. A Bíblia diz, palavras de Paulo: já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas quando, porém, Ele que é a nossa vida se manifestar, também nós nos manifestaremos com Ele em glória. Isso nos ensina que o Senhor há de voltar em glória, porque Ele está glorificado. E a glorificação em Cristo se materializou. Paulo diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando o Senhor voltar neste estado glorificado, nós vamos subir ao encontro dele com a mesma glória que ele tem. Pedro também viu isso. E para encerrar, vamos lembrar o que Pedro diz sobre essas coisas. Ele diz assim: assim achareis uma entrada ampla e abundante. Aonde? No reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória. O Senhor quer fazer jorrar gratidão no coração de vocês, no nosso. Alegria. Lhe convido a curvar a sua cabeça e orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio grandioso, pelas riquezas sublimes. Senhor, que o Senhor graciosamente tem nos feito possuir, tem nos feito crer, tem nos feito também esperar nas grandíssimas e preciosas promessas. Senhor, a tua igreja te glorifica. A tua igreja te agradece. A tua igreja te adora. Senhor, e eu quero te pedir, vem fazer jorrar gratidão nestes corações. Vem, Senhor, jorrar alegria nestes corações. Que este culto memorial ao teu Filho seja motivo de renovação, motivo de edificação, motivo de derramamento de unção e poder sobre as nossas vidas. Que a tua igreja volte nesta noite mais forte, mais edificada, mais cheia de alegria, transbordando, se regozijando na tua presença. Senhor, nos enriquece também nesta noite. Nos faz transbordar. Te pedimos em nome de Jesus. Eu vou dar pelo menos 1 minuto para você glorificar a Jesus. Quem não conseguiu dar um glória a Deus nessa mensagem, vem aqui, eu vou orar para você aceitar Jesus de novo.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Quem quer a bênção final? Pastor Elias, nosso patriarca. A graça de Deus nosso Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo do Deus de Israel caiam sobre nós hoje à noite e agora, se possível, meu Deus, atende o nosso pedido, derrama a tua graça agora à noite, agora. Tudo te pedimos e te agradecemos. Amém, irmão. Amém. Saúde o irmão que está ao seu lado e diga